que as suas ações demonstrem aonde está a sua esperança. Tem um ditado em inglês que eu não consegui pensar num equivalente dele no português, mas a tradução literal dele fica assim: coloque o seu dinheiro aonde está a sua boca. Eu sei que traduzindo assim não faz muito sentido pra gente, mas a ideia desse ditado é falar sobre coerência, sobre a necessidade de que as nossas ações estejam alinhadas com aquilo que a gente está falando. Coloque o seu dinheiro aonde está a sua boca. Invista os seus recursos, seu dinheiro, naquilo que você tanto fala. Se você diz que acredita nessa empresa X, então bota seu dinheiro aqui, amigo. Investe aqui. Se você está dizendo que isso é bom, então prove colocando o seu dinheiro aqui. Fala sobre coerência de ações, de investimentos. Se eu digo que creio em algo, que acredito naquilo, então eu devo investir. Devo botar meu dinheiro, devo investir o meu tempo, devo investir os meus esforços naquilo que eu tanto digo acreditar. E é muito interessante a gente refletir sobre isso, especialmente nos nossos dias, porque a sociedade contemporânea está cada vez mais acostumada a não se espantar com essas contradições entre discurso e prática. Nós nos acostumamos com certa facilidade a dissociar o discurso da prática, aquilo que eu digo daquilo que eu faço, e já não nos espantam mais essas contradições. Não, e para pensar em exemplos cotidianos e pequenos, a gente não se assusta. Você vê um médico fumando. Nunca vi ninguém falar: nossa, mas que absurdo, como um médico pode estar fumando? Teoricamente, ele deveria saber que aquilo faz muito mal, ele ensina para os pacientes que aquilo faz mal, mas ninguém para e fica: nossa, que absurdo, um médico fumando, ou um personal, um nutricionista sedentário, acima do peso. As contradições fazem parte da vida, muitas vezes nós vamos nos acostumando a lidar com elas, e a sociedade está longe de se assustar com essas coisas. Claro que para tudo existe limite, e quando a gente vê um cara que se diz pastor saindo de calcinha no meio da madrugada para fazer uma investigação, tudo tem limite, o mundo para, vamos falar sobre isso, olha que absurdo. Graças a Deus ainda temos alguns limites, mas são poucos, muito menos do que deveriam. E a sociedade se acostumou a viver essa contradição constante entre o que se diz e o que se faz. Mas isso é especialmente um problema quando nós estamos falando dessa jornada da vida cristã, da jornada de fé. Porque a palavra de Deus, com muita clareza, nos desafia, nos ordena, nos encoraja a sermos coerentes. A Bíblia, em todo o tempo, quando fala de fé, quando fala de esperança, ela está necessariamente associando a prática. Eu demonstro a minha fé praticando, vivendo aquilo. Não dá para dissociar o que eu digo crer daquilo que eu de fato faço, de como eu ajo ao longo da minha vida. Fé e ação estão necessariamente linkadas, conectadas, são inseparáveis aos olhos das Escrituras. E você, enquanto crente, enquanto discípulo de Jesus, precisa entender isso. As suas ações precisam estar alinhadas à sua fé. Elas precisam ser um demonstrativo claro de onde você tem depositado a sua esperança. E eu quero refletir com isso sobre você a partir da nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos Jeremias 32 e 33. E só para lembrar, ontem nós começamos então esse bloco que foi do capítulo 30, né? 30, 31, 32 e 33. São 4 capítulos em que Jeremias vai trazer uma mensagem de esperança. O exército babilônio está à porta de Jerusalém. A cidade está cercada. A destruição é iminente. O povo está desesperado, angustiado. Perdemos, caímos, acabou com tudo. Havia um desespero, havia uma desesperança total. E nesse contexto, Jeremias, ao invés de sair apontando o dedo, tá vendo? Tem anos que eu estou avisando para vocês que isso ia acontecer. O Senhor levanta Jeremias para trazer uma mensagem de clareza e de esperança. Clareza para que o povo entendesse o que estava acontecendo. Olha, o que está diante de vocês é o juízo. Eu avisei. Vocês se esqueceram de mim, abandonaram os meus caminhos, me desobedeceram. E agora o juízo que eu tanto prometi está na porta. Vocês vão sofrer, vocês vão enfrentar. Não vai ser rápido, não vai ser de um dia para o outro, não tem como vocês fugirem disso. Vai ser duro, vocês vão ter que passar e faz parte. Não adianta reclamar, é melhor aceitar o castigo, entender e se arrepender dos seus pecados. Foi sobre isso que a gente falou ontem. Mas o texto continua nos falando sobre essa mensagem de esperança. O juízo veio, está na porta, mas ele não é o fim. O juízo não é a destruição total e final desse plano de Deus, dessa aliança de Deus com esse povo. Existe esperança, haverá reconstrução. O Senhor
continuará agindo, os trará de volta e dará a esse povo um novo amanhã, uma nova esperança de reconstrução. E eles deveriam confiar nisso e se manterem firmes nessa esperança daquilo que ainda viria para frente. Mas agora era muito difícil para o povo conseguir vislumbrar isso. Como ter esperança da reconstrução quando o seu inimigo ainda está para derrubar os muros? Quando a cidade está prestes a cair, quando claramente tudo ameaça e diz que você será destruído. Como manter essa esperança? É o que nós vemos aqui nessa demonstração de Jeremias e as palavras que o Senhor vai trazer através do profeta. No capítulo 32, nós temos um dos episódios mais interessantes, curiosos, marcantes dessa jornada de pregação de Jeremias, onde nós vamos ter uma demonstração muito prática, orientada pelo Senhor, feita por Jeremias, sobre colocar o seu dinheiro, investir os seus recursos naquilo em que está a sua esperança, aonde está a sua esperança. Olha o cenário que o texto nos apresenta. 10º ano do reinado de Zedequias. Aqui, para você se lembrar dessa linha do tempo, nós já temos aqui 10 anos do reinado de Zedequias, aproximadamente 11 anos do primeiro momento da primeira leva de pessoas que foi levada para o exílio na Babilônia. Essa jornada, esse processo de dominação da Babilônia foi um processo que levou alguns anos. Houve uma primeira leva de pessoas que foram levadas, o rei Jeoaquim e uma série de pessoas, cerca de 3.000 pessoas da sua corte, foram levadas no exílio para a Babilônia. E Zedequias foi deixado lá para governar Jerusalém, debaixo da coordenação da Babilônia. Até então, um grupo inicial foi levado, e a Babilônia estava ali supervisionando, mas os que ficaram sob o comando de Zedequias ainda tinham alguma autonomia para continuarem vivendo ali. Mas Zedequias tentou se crescer para cima da Babilônia, tentou articular um apoio com o Egito, que quando viu que as coisas não iam acabar bem para o seu lado, o Egito caiu fora, deixou Judá sozinho, e a Babilônia vem com tudo, vem com toda a sua força, vem com todo o seu poderio para botar tudo no chão. É nesse cenário que nós estamos. 10º ano do reinado de Zedequias. Os exércitos da Babilônia cercando os últimos refúgios, as últimas cidades que ainda não tinham caído. Jerusalém está cercada por exército da Babilônia. Jeremias está preso no pátio do palácio, porque Jeremias foi acusado de ser simpatizante, de ter cooperado com a Babilônia nesse processo. Lembra que Jeremias está há muitos anos dizendo, o castigo virá, o Senhor vai entregar Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor e a Babilônia. Quando isso de fato aconteceu, todo mundo olhou para Jeremias e foi muito fácil acusá-lo de conspirador, de traidor da pátria. E Jeremias então foi acusado de estar conspirando, de estar cooperando com a Babilônia. Por isso Jeremias estava preso dentro do palácio, preso ali no pátio do palácio, sendo observado, sendo contido ali, estava ali numa prisão domiciliar no palácio de Zedequias. Jeremias preso, a cidade cercada, todo mundo naquele desespero, vamos morrer, vamos todos ser destruídos. Vem uma palavra do Senhor para Jeremias e diz o seguinte: olha, o seu primo, Anameel, seu primo vai te procurar. Seu primo vai te procurar e vai dizer: Jeremias, compra o meu terreno. Compra o meu terreno em Anatote. Anatote era a cidade natal de Jeremias, a cidade natal de Jeremias. E Jeremias, como parente, ele tinha preferência na compra. O seu primo ia vender aquele terreno e Jeremias, então, tinha a preferência nessa compra. E é muito interessante, olha o que está acontecendo. Cidade cercada. A cidade de Anatote ficava a cerca de 5 quilômetros ali a nordeste da cidade de Jerusalém. É muito provável que os exércitos da Babilônia estivessem acampados ali. É muito provável que esse terreno que o primo de Jeremias estava vendendo, estava oferecendo para Jeremias, estivesse naquele momento ocupado pelos soldados, pelos acampamentos da Babilônia. E o Senhor manda então essa mensagem para Jeremias: seu primo vai te procurar e vai te oferecer para vender um terreno dele. E numa situação dessa, eu tenho até dificuldade de entender qual era essa intenção do primo. Ele era um deboche? Porque quem é que oferece um terreno que claramente ninguém nunca vai botar os pés? Mas o primo viria, ofereceria o terreno, e o Senhor disse: compre o terreno. Aquilo de fato acontece. O primo de Jeremias, Anameel, ele vai visitar Jeremias na prisão. Olha essa cena. Jeremias está preso, o primo vai visitar e diz para ele:
eu estou vendendo meu terreno, estou vendendo meu terreno ali em Anatote, você tem a preferência, você não quer comprar esse terreno? E Jeremias, contrariando qualquer vislumbre de razoabilidade, de sentido, compra. Tudo bem, eu vou comprar. O texto vai dizer que ele comprou, ele pagou, ele lavrou a escritura, ele chamou as testemunhas, chamou as pessoas que estavam ali no pátio, homens que estavam ali no pátio, para que servissem de testemunhas. Ele pega essa escritura, ele entrega a escritura para Baruque, seu amigo, seu auxiliar ali no ministério, ele entrega a escritura para ele, diz para ele, ó, guarde, coloque ela num vaso de barro para conservá-la por muito tempo. Então a ideia era colocar essa escritura dentro de um vaso selado, né, um vaso de barro selado, para que essa escritura durasse muito tempo. Por que essa escritura precisava durar muito tempo? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra e comprarão e venderão casas e vinhedos e campos. Jeremias faz a compra de um terreno que ele sabia que ele nunca ia botar os pés. A cidade estava para cair. Jeremias passou décadas anunciando a queda de Jerusalém. Se tinha alguém que sabia que esse terreno não seria usado tão cedo, era Jeremias. Mas Jeremias pega o seu dinheiro, seu rico dinheirinho, pesa ali os seus 17 ciclos de prata, pagou muito caro por um terreno que não valia nada, porque eles não teriam posse real daquele terreno, ele não plantaria uma videira sequer, não colheria uma uva sequer naquele terreno. Mas Jeremias obedece à ordem do Senhor. Ele compra o terreno, faz a escritura, faz isso de forma pública para que todo mundo estivesse vendo o que ele está fazendo. E essa visibilidade é importante aqui. Porque Jeremias está há muito tempo dizendo para as pessoas, não é o fim, não é o fim. Esse é o castigo de Deus, mas ele vai trazer vocês de volta. Ele vai nos trazer de volta. Ele vai cuidar, ele vai manter o remanescente que voltará, e ele voltará, e essa terra voltará a ser o que um dia foi. Nesse momento de maior desespero, de pavor do povo, Jeremias está comprando um terreno que ele nunca vai pisar, onde ele nunca vai construir uma casa, onde ele nunca vai colher nada, para que o povo veja que Jeremias confia tanto naquilo, confia tanto no retorno, que ele está comprando um terreno, investindo no plano futuro de Deus, um plano que ele não vai ver, mas ele está convicto de que Deus vai fazer. É claro que Jeremias tem as suas dificuldades de vislumbrar e de lidar isso, né? Logo depois que ele entrega os documentos, a gente tem uma oração, Jeremias orando ao Senhor, e ele dizendo, ó Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte, teu braço poderoso, nada é difícil demais para ti. E aí ele vai listar todos os feitos de Deus, mas é interessante que Jeremias tem que voltar para isso, né? Nada é difícil demais para ti, e ele segue, no final dessa oração, ele vai dizer, a cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão, exatamente como anunciaste. E, no entanto, o Senhor, o soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante das testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. O Senhor me mandou comprar, mas a cidade está para cair. E o Senhor reforça aquilo que vinha dizendo para Jeremias, dizendo, acaso alguma coisa é difícil demais para mim, Jeremias? Eu entregarei essa cidade nas mãos dos babilônios, nas mãos de Nabucodonosor, mas eu garanto a você também que eu trarei de volta. E no capítulo 32, o Senhor termina dizendo, sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas, a terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, na cidade de Judá, nas regiões montanhosas, nas colinas de Judá, no Neguebe, pois um dia eu os restaurarei a sua terra. Eu, o Senhor, o falei. Nesse trecho, nós temos um dos episódios de demonstração mais clara de convicção, da fé e da praticidade, a disposição de Jeremias de botar em prática a sua convicção, a sua esperança, a sua fé. Obedecendo a ordem de Deus, Jeremias deixa claro a todo aquele povo, com a demonstração, comprando aquele terreno, de que sim, a terra seria restaurada. Eles deviam confiar, eles deviam esperar. Com toda certeza as pessoas olharam para Jeremias e só viram loucura. As pessoas que testemunharam aquilo, na cabeça delas, nada daquilo fazia sentido. Você está comprando um terreno que não vale nada, que você nunca vai usar. Mas Jeremias estava simplesmente enxergando com os olhos da fé, convicto daquilo que o Senhor faria e demonstrando que ele de fato acreditava no que ele pregava. Jeremias nos ensina, e ensina a nós a mesma lição que deu a esses que o viram, sobre a importância
de que as suas ações estivessem alinhadas à sua esperança. Isso me fez lembrar do episódio que a gente já leu já faz um tempo, né, quando a gente estava lendo lá o livro de Esdras, e aqui a gente tem um período, né, posterior, o período de Esdras já é o retorno do povo do exílio, quando Esdras reúne o povo para orar e junta as pessoas por 3 dias eles oram, jejuam, intercedem, pedindo a Deus que os proteja na viagem. E Esdras registra no seu livro que ele teve vergonha de pedir para o rei persa, ele teve vergonha de pedir para o rei que mandasse soldados para protegê-los na viagem, porque eles ficaram tanto tempo dizendo que o Senhor seria bondoso com eles, o Senhor os guardaria, o Senhor levantaria sua mão contra aqueles que tentassem se opor a eles, que ele teve vergonha de pedir soldados. Falou, como é que eu posso pedir guarda do rei se eu estou esse tempo todo dizendo que Deus é quem nos guarda, que Deus é bondoso e que Ele é poderoso? Eu preciso demonstrar com as minhas ações que eu creio de verdade naquilo que eu estou falando. As nossas ações precisam demonstrar aonde de fato está a nossa fé. E é esse o convite, o alerta que eu faço a você hoje. Que as suas ações de fato demonstrem aonde você tem depositado a sua fé, naquilo que você de fato crê, ainda que não faça sentido, ainda que pareça algo surreal. Talvez agir com base na sua fé, agir com base na sua esperança, vai gerar nos outros a reação de esse cara tá louco, perdeu a razão, não faz nenhum sentido. Mas se nós cremos naquilo que de fato dizemos crer, as nossas ações, aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, precisa estar alinhado com a nossa fé. Eu separei aqui um trechinho. O Eugene Peterson, ele tem um livro, a propósito, você tem que ler esse livro, um livro muito legal, Ânimo, é um livro que ele escreveu sobre a vida do profeta Jeremias. E ele escrevendo sobre esse trecho, sobre essa passagem, ele escreveu assim, olha, comprar um terreno em Anatote era um ato deliberado de esperança. Todos os atos com base na esperança expõem-se ao ridículo, porque parecem impraticáveis, dissociados da realidade visível. Porém, na verdade, eles são a realidade que está sendo edificada, mas ainda não pode ser vista. A esperança nos leva a atitudes relacionadas às promessas de Deus. O que chamamos de esperança é muitas vezes apenas desejo. Queremos coisas que imaginamos ser impossíveis, mas temos o bom senso de não gastarmos o dinheiro ou nos comprometermos com elas. A esperança bíblica, entretanto, é um ato, como adquirir um campo em Anatote. A esperança age na convicção de que Deus vai completar o trabalho que foi iniciado, mesmo contra todas as evidências, especialmente quando essas são adversas. Jeremias demonstra sua fé agindo com base na sua esperança, contra todas as expectativas, e mesmo que todas as evidências apontassem para o contrário. E é esse o convite que eu faço a você, para que viva também assim. Quando você lê a sua Bíblia, está convicto desses princípios da Escritura, você precisa colocá-los em prática na sua vida. Você está lá no seu trabalho, talvez sendo pressionado pelo seu chefe a fazer coisas que são imorais, que são ilegais, ou no mínimo sombrias. E você está aí dizendo que crê, dizendo que é honesto, que é de Jesus, e compactuando com todas essas coisas. Quando é que você vai botar um ponto final nisso? Vai se recusar a participar do mal, a praticar o mal, vai se recusar a fazer vistas grossas para o erro. Se você crê de verdade na palavra de Deus, você não pode compactuar com o mal, não pode fazer de conta que não está vendo. Talvez você esteja dentro de uma igreja onde claramente a palavra de Deus não é vivida, não é ensinada, não é praticada como deveria. E você está o tempo todo vendo incoerências, vendo inconsistências, incomodado com um monte de coisa. Mas você continua aí, continua sentado, continua em silêncio. Continua fazendo de conta que essas coisas não te atingem, não são sérias o bastante. Não, mas sabe como é? Todo mundo é assim, todo mundo tem seus defeitos. Está na hora de você agir com base nas suas convicções. E talvez as suas convicções bíblicas estejam dizendo para você que não dá para você continuar onde você está, fazendo de conta que nada está acontecendo. Ou elas estejam te impulsionando a seguir uma direção que, para a vista de todos, é loucura, mas o Senhor te deu essa clareza, o Senhor te deu esse entendimento e diz para você, vai, faça, compre. Que as suas ações demonstrem com clareza aonde está a sua esperança. Que nós sigamos o exemplo de Jeremias, botando em prática aquilo que recebemos do Senhor
e que isso seja verdade na vida de todos aqueles que se dizem cristãos, que dizem viver pela palavra de Deus. Compartilhe essa reflexão com alguém, com um amigo, com um familiar, com alguém que possa ser edificado, possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, encaminha para uma pessoa e volta amanhã. Volta amanhã porque a gente segue lendo o texto bíblico, seguimos lendo o profeta Jeremias e a cada dia uma nova lição baseada na nossa leitura. Deus te abençoe.